E eu continuo conversando aqui com o Dominique de Souza, ele é Country Manager da The Q&A, multinacional holandesa especializada em Ad Operations. A gente está falando sobre internet, sobre propaganda na internet. Eu queria até saber de você, Dominique, qual é o anúncio online ruim? O anúncio online ruim é aquele que não atinge o seu público-alvo. Com a publicidade online, como você tem a oportunidade de efetivamente chegar no seu micro, chegar no seu target, aquela pessoa que você quer atingir, esse é o momento de você saber seu público-alvo. Então, um anúncio ruim é quando ele não atinge seu público-alvo. Então, hoje na internet, como você tem essa possibilidade de ir lá no micro do cara que você quer atingir, da pessoa, do seu target, do seu prospect, você tem que efetivamente saber quem que é. Hoje, o Willy vai assistir o canal dele de televisão, ele vai colocar o endereço dele, ou se identificar, então eu sei que é o Willy que está naquela televisão. Isso que passa por publicidade online. Então, se eu não sei o que você gosta, aonde você vai, quais são seus desejos, suas ansiedades, eu vou ter um problema de vendas e aí o anúncio passa a ser ruim. Hoje as pessoas ficam mais tempo conectadas, então elas não gostam que interfiram com o conteúdo do que ela está vendo. Como a gente fica muito tempo plugado com a imagem do computador, qualquer coisa que pula irrita a gente. Então hoje o que é importante? É você ver todos os recursos disponíveis, mas não ser invasivo. Não atrapalhar a comunicação com o seu público-alvo, fazer com que ele se identifique com aquilo. E existem várias técnicas. Hoje na The Q&A nós fazemos alguns anúncios baseados nas ferramentas que nós utilizamos, que você consegue pular de um anúncio para outro, daquele banner lá de cima, a pessoa consegue descer e ir para outro banner, tem um monte de coisa. No caso do seu caderno W, eu consigo justamente fazer um negócio chamado que é peel back, que é justamente mudar as páginas de um caderno W como que é o seu jornal, né? Então, essas alternativas que você tem são as coisas que estão tornando... São recursos, não é isso? Recursos novos para substituir aquele pop-up que realmente atrapalha o usuário. Há a possibilidade de se um programa que você elimine os pop-ups? Sim. Quando você tem uma gestão operacional bem feita, que é o caso que a The Q&A faz hoje, justamente elimina isso. Eu consigo saber que o William entrou, o Willy não gosta, o próximo que vai aparecer não vai ser o mesmo. Ou não apareça mais esse tipo de anúncio porque o Willy não gosta. Então, a grande vantagem da publicidade online é saber com quem eu estou e aí eu vou fazer as coisas que você gosta, não que você não gosta. E quando você tem uma gestão terceirizada, operacional, um ad operations, uma operação mesmo terceirizada com a gente, isso funciona. Porque a gente consegue saber que é você e vou te entregar os anúncios que te interessam. Um dado estatístico que é interessante é que hoje na Holanda, por exemplo, 80% do mercado acessa a internet. Hoje no Brasil a gente está por volta de até no máximo 30%. Ou seja, existe uma gama muito grande para você crescer. E mesmo com 80% todo o mercado europeu já conquistado, não satura. Então, com esse gap enorme, que a gente está falando de mais de 60% de crescimento, de audiência, imagina a distância que a gente está de poder ter algum problema de excesso, que hoje a Europa já tem com 80%. Ô Dominique, eu gosto de vez em quando de comprar via internet, né? Sim. Compro CD, já comprei até televisão, comprei outro dia um scanner e tal, mas ainda as pessoas têm muito medo na hora de comprar online, né? O que é um site seguro? Então hoje você tem que procurar algumas coisas. Para o usuário mais sofisticado, ele procura alguns detalhes. Aquele cadeadinho que fica ali no final, algumas referências de segurança. Tem inclusive um certificado grande que mostra com umas bandeirinhas azuis que o certificado garante a segurança daquele site. Isso para os mais sofisticados. Para os mais leigos, experimenta buscar lojas mais conhecidas. Essas lojas que estão aí no mercado, é isso? Exatamente. Porque quais os cuidados reais que a gente deve tomar na hora de uma compra online? Eu sempre brinco, né? Ninguém faz mágica. Ou seja, se você tem uma coisa que custa R$6.000 e está na internet por 1.000, não compre. Desconfie. Desconfie, ninguém faz milagre. A segunda coisa é justamente buscar as referências. E aí que entra uma sugestão para mim para os sites menores. Para os sites grandes já são consagrados, as pessoas conhecem. Para os sites menores, por exemplo, disponibiliza um número onde a pessoa possa ligar. Com um número mesmo que seja do escritório administrativo ou onde a pessoa vai poder trocar o produto. Porque nesse momento ele cria confiança, porque ele consegue ligar para um número e tirar a dúvida do produto. Então hoje, para os sites que tem esse problema que as pessoas são inseguras mesmo, e é um negócio engraçado, elas não têm medo de dar o cartão para o garçom, mas tem medo de dar o número na internet. Dar o cartão no posto de gasolina, clonam, né? Clonam, então, mas esse medo ele não tem. Porém,
Na internet, o que eu acho que a gente pode fazer para diminuir essa insegurança são sites menores disponibilizados de uma forma fácil. E um site menor também pode se utilizar desse recurso. Deve. Para vender seus produtos, sim, é isso? Sim, porque o usuário que compra na internet, ele já não é um usuário tão leigo. Então ele vai buscar sites que são mais modernos, efetivamente. Então vem de uma geração que eu acho que é outros motivos que a internet também não vai parar de crescer. Não só a internet como publicidade online, porque a geração que está caminhando agora, nessa última década, não sabe nem como é trabalhar sem o micro. É verdade. Ou seja, internet, microcomputador está sendo tão vital quanto a energia elétrica. Dominique, você esteve recentemente no encontro em Miami sobre publicidade online, né? Que novidades você viu lá? O que eles estão fazendo diferente que nós não estamos fazendo aqui ainda? Muito boa essa sua pergunta, porque hoje me espantou bastante. Nós não perdemos nada para o mercado lá fora. O Brasil está inteirado. O Brasil está super inteirado, os nossos profissionais são tão bons quanto eles. E digo mais, a única coisa diferente é o volume. Hoje realmente o volume em mercado americano é muito maior. Mercado europeu seria metade do americano e depois chegamos nós. Porém, em relação à maturidade, capacidade tecnológica, o Brasil não deixa a desejar. E o Brasil está apenas começando ainda, não é isso? Está apenas começando. Esse evento que eu fui, que é o AdTech Miami, tinha os grandes profissionais e tinha uma frota de palestrantes brasileiros, de seminaristas brasileiros. Então, hoje mostra novamente que as pessoas querem saber o que a gente faz e estão acompanhando as nossas tendências também. Tem algumas outras palavras novas que me chamaram a atenção, que são os gadgets e widgets, que são banners que ficam dentro do Windows. Então, as pessoas estão falando muito que ali vai ser mais uma forma de você comercializar banners. Ou seja, aquele seu computador vai ter um banner que vai ser especialmente para você, porque ele vai estar vinculado ao seu programa Windows Vista. Então, esses widgets e gadgets vai ser uma febre também. Outra coisa que eu achei bastante interessante, que a gente trocou um pouquinho de ideia, é a televisão IP. Ou seja, televisão de publicidade online, onde a hora que você clicar, você se identifica. Então eu já sei que é você, ou que é a sua família que está usando aquela televisão. Então hoje, a TV Globo, todos esses caras estão fazendo esse esforço de ser televisão digital, porque dali vai ter toda uma entrada digitalizada também. E aí eu vou saber exatamente que clicou, é o Willy que está justamente na frente da televisão, ou no máximo algum familiar seu muito próximo, que eu estou falando da sua sala, né? Muito interessante, né? São algumas novidades que realmente chamam bastante atenção. E nessa área as novidades chegam assim em grande volume, não? Chegam. Um dos grandes desafios, e efetivamente até eu acho que é uma coisa que o executivo tem que se preocupar, é o retorno do investimento. Hoje a internet está falando muito de volume, mas ainda tem uma questão de como as pessoas vão ganhar dinheiro com a internet. E aí vem a minha batalha aí, que é: empresários, experimentem anunciar no publicidade online, fazer um pequeno budget, qualquer investimento e medir, que você vai ver que proporcionalmente qualquer ação de marketing que você faz em publicidade online dá um retorno maior. Você tem que ter um público-alvo também, não é isso? Tem que ter essa maturidade, você tem que saber seu público-alvo, né? Dominique, vamos deixar o endereço, você tem site, obviamente, né? Sim. Né? Um contato aí para o nosso público, para o telespectador que queira obter mais informações, que quer saber um pouquinho mais aí dessa empresa holandesa. Ok. O site é interessante porque é D de dado, Q de queijo, A de amor, Trafic, de tráfego, traffic.com. E é um convite porque o nosso site ele tem várias línguas, logicamente o português, inglês, alemão, holandês, ou seja, tem diversas línguas, então você não vai se sentir desassistido. Então entre no www.dqatrafic.com ou mande um e-mail para mim, dominique@dqatrafic.com. E eu quero agradecer aqui ao Dominique a participação do programa. E eu gostaria que você deixasse um recado aí para o nosso telespectador que encontra uma certa dificuldade nessa área. Primeiro eu queria agradecer o público de Mogi, agradecer o Willy pelo espaço. E eu acho que a dica é: experimente a publicidade online. Experimente, invista pouco, meça esse retorno que você vai ter grandes surpresas. Porque é a melhor forma de você atingir o seu público-alvo e a mais barata. E o que você vai ficar bastante impressionado positivamente é que o retorno é maior do que qualquer veículo que você estiver imaginando. Então, sucesso, não tenha medo, como o Willy falou, experimente publicidade online que você vai ter bastante sucesso. Obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui, viu? Obrigado mais uma vez.